Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Esta semana, agora no último dia 9, comemorou-se os 30 anos da queda do Muro de Berlim. O que representou, professor, a construção do muro em 1961 e a sua queda, sua derrubada 28 anos depois? Em 9 de novembro de 1989, há 30 anos, portanto, o Muro de Berlim deixou de impedir a circulação de pessoas entre as duas partes da cidade, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. A queda do muro, como o episódio ficou conhecido, foi muito mais do que isso, no entanto. Significou realmente a liberdade de circulação de berlinenses entre as duas partes da cidade, Berlim Ocidental e Berlim Oriental, esta a capital da Alemanha Oriental, país que estava sob domínio da União Soviética. Mas também foi o marco que assinalou a liberdade de circulação de pessoas entre os países da Europa Oriental, justamente os países então sob domínio soviético, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e outros, e os países da Europa Ocidental. Caía assim a cortina de ferro, como havia sido batizada por Winston Churchill, o grande estadista inglês. O muro que caiu em 1989 havia sido construído em 1961, no auge da Guerra Fria, que opôs os Estados Unidos e a União Soviética, os dois polos que aglutinavam os países no mundo, então, ideologicamente dividido ao meio. A queda do muro significou o fim do domínio soviético em toda a Europa Oriental, a começar de Berlim Oriental e da Alemanha Oriental, mas também acabou significando o fim da própria União Soviética, que veio a ocorrer 2 anos depois, em 1991, quando então o país se fragmentou em 17 novos países, entre os quais a Rússia. E que consequências, professor, a queda do muro trouxe para a Europa, principalmente para a Europa Oriental? Deu-se início, assim, com a queda do Muro de Berlim, a democratização daquela parte do continente até então sob hegemonia e domínio soviético. Seguiu-se processo que já vinha se desencadeando desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nas décadas de 1950 e 60, com a descolonização da África, da Ásia, da Oceania e do Caribe. Na década de 1970, com a redemocratização da Europa mediterrânea, não é? Grécia, Espanha, Portugal. Na década de 1980, com a redemocratização da América Latina, e justamente na década de 1990, após a queda do muro em 1989, teve então início a democratização de todos os países da chamada Europa Oriental. Alguns desses países apresentam dificuldades atualmente, né? A Hungria e a Polônia têm visto a emergência e o poderio de governos que têm um viés autoritário. Mas é importante registrar para a história que as dificuldades atuais não se comparam ao quadro de violações de direitos humanos que caracterizou os países do leste europeu. E se aqueles países estavam sob a hegemonia da União Soviética, hoje se encontram integrados, esses países do leste europeu, à União Europeia, que vem procurando exercer um monitoramento efetivo no sentido de que a democracia não pereça naquela parte do planeta. A mensagem nesses 30 anos é importante. O mundo globalizado deve ser presidido pela liberdade. Não cabem muros que separem as pessoas, mas é necessário que a cidadania e a liberdade de circulação é um elemento muito importante, impere nesse contexto de uma sociedade cada vez mais integrada no âmbito planetário. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, o senhor poderia fazer uma análise da queda do Muro de Berlim, que no sábado completou 30 anos? Esses dias completou 30 anos a queda do Muro de Berlim. E com isso, a Alemanha Oriental, o governo comunista da Alemanha Oriental desabou. Já estava havendo protestos, havia algumas semanas, então isso não surgiu no contexto de um nada. A população da Alemanha Oriental estava protestando contra o governo, havia tempo, falta de liberdade, falta de artigo de consumo, fracasso econômico do comunismo naquela região, apesar de ser talvez o país mais desenvolvido do bloco comunista, então a Alemanha Oriental. Mas o fato é que, em questão de horas, esse símbolo de quase 30 anos de Guerra Fria desabou. E com isso o mundo mudou completamente. Já estava havendo em alguns outros países da Europa Oriental uma abertura, tinha havido eleições já razoavelmente livres na Polônia, meses antes, e depois haveria revoltas em outros países, mas o Muro de Berlim foi o mais simbólico porque representava literalmente o impedimento de pessoas saírem de seu país para ir para outro, com dezenas de mortos, com milhares de presos e condenados por causa disso, que seria num país democrático algo absolutamente banal. Pois bem, o simbolismo disso foi gigantesco, como se sabe. Em pouco tempo, inclusive, os pedaços do muro, verdadeiros ou supostos, estavam à venda em lojas de souvenir. Os alemães orientais recebiam 100 marcos cada um quando entravam na Alemanha Ocidental, de presente do governo. Foi bastante dinheiro para eles, compraram todo tipo de coisa. Há relatos muito interessantes, desde coisas puramente simbólicas, uma Coca-Cola, que as pessoas nem sabiam direito como era, até tênis ou ferramentas, etc. Enfim, foi um sinal da ruína de um regime. O fato de que o comunismo não foi, no poder, capaz de atender os sonhos da teoria. É bom a gente fazer uma distinção entre comunismo e nazismo. Embora os dois tenham sido regimes totalitários, de repressão, a teoria comunista é muito bonita. Na teoria nazista é um horror. O nazismo já prega o ódio, prega o massacre, prega a chacina de quem não é da raça pura. O comunismo é algo extremamente generoso em sua teoria. Por isso mesmo, o choque entre a teoria e a prática existe no comunismo e não existe no nazismo. A prática nazista e a teoria nazista andam juntas. E o fracasso do comunismo, então, foi o fracasso da aplicação dessa teoria, o que significa que ainda há espaço para rediscutir o que poderia ser um socialismo democrático, que provavelmente teria propriedade privada, não aboliria a propriedade privada como Marx pretendia. Marx pretendia abolir a propriedade privada, na verdade, dos meios de produção, não da casa, não do sapato, não do que seria um carro, mas enfim, eu acho que esse é um ponto importante. O que o mundo, e principalmente a esquerda, aprendeu e deixou de aprender com o Muro de Berlim? Na verdade, houve um espaço desde 1953, quando teve a primeira manifestação popular forte num país comunista, justamente em Berlim Oriental, contra os governos comunistas, passando pela Hungria, Polônia, então Tchecoslováquia. O que o comunismo deixou de fazer foi democratizar-se. Ele poderia ter aberto para a democracia e houve tentativas disso, especialmente na Hungria, em 1956, e na Tchecoslováquia, na Primavera de Praga, em 1968. Com o bloqueio disso, esse sonho foi liquidado. Seria o caso de repensar uma coisa que falta muito, inclusive no mundo acadêmico, é repensar Marx, ver o que ficou do pensamento de Marx, o que foi superado. Muito da análise dele do capitalismo está correto, muito da sua contribuição ao conhecimento está bom. O capitalismo não é uma história de êxito, quer dizer, o comunismo é visto pelo fracasso, mas se deixa de ver também quais foram os fracassos do capitalismo. Por exemplo, o capitalismo levou essa crise terrível de 2008 para cá, que levou, por sua vez, também a uma queda de vários regimes democráticos no mundo, o avanço da extrema-direita. Então, não estamos falando do bem versus o mal, estamos falando de políticas que têm que ser repensadas, tanto no capitalismo quanto no socialismo democrático, e acho que isso tudo exigiria um estudo mais profundo do que esse que simplesmente joga toda a experiência comunista na lata de lixo da história. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, na última semana o STF decidiu sobre a prisão em segunda instância. Qual o seu comentário sobre isso? Voltando a essa questão da prisão agora após passada todas as instâncias possíveis, foi uma decisão, do STF. Uma coisa que me incomoda foi o apego à justificativa como a gente deve seguir a Constituição, está lá na Constituição. Primeiro, a Constituição ela foi feita pelas pessoas e a gente tem aquela herança latina, onde a Constituição ela é feita olhando diversas possibilidades que podem ocorrer em diversas esferas diferentes e tenta colocar regras que seriam desejáveis, do ponto de vista político, social, naquele momento. E muitas vezes acaba não sendo a melhor opção. As pessoas elas são falhas para colocar todas as leis que regem um país. Não só isso, a sociedade muda ao longo do tempo, então é necessário mudanças constitucionais. E, na verdade, o Supremo ele poderia ter alterado. Ele tinha esse poder de seguir uma jurisprudência. E, de fato, a lei muitas vezes também cabe mais de uma interpretação. Então, esse apego da Constituição, para mim, fica muito claro que é uma justificativa vazia, que existem grupos de interesse influenciando os diferentes poderes do país. Isso é natural, isso acontece em qualquer país e não é diferente no Brasil. O que muda é o grau. O grau no Brasil acaba sendo mais alto dessa influência de grupos de interesse nos diferentes poderes da nossa sociedade. O que é preciso fazer agora? Eu acho que a gente precisa olhar o que vem acontecendo no próprio Brasil, as manifestações que ocorreram em 2013 e outras manifestações após 2013, que acabou até culminando no impeachment da presidente Dilma, e o que vem acontecendo em outros países da América Latina. Eu acho que hoje é caso exemplar a gente olhar o Chile e a Bolívia. Então, os três poderes, eles estão lá para atender o que a sociedade acha que é certo. Uma tentativa de você ter uma democracia onde você não tem um ditador que vá falando o que tem que ser feito, e aí você tem os diferentes poderes se equilibrando ali para que essa democracia ela funcione e represente a população. Então, de fato, o que a gente tem que pensar é que quem acaba sendo favorecido por essa questão de não poder ser preso após condenado e julgado em segunda instância, a gente sabe que quem é beneficiado são as pessoas que cometem crimes de colarinho branco de corrupção. E envolvendo aí muitos políticos, políticos dos diferentes níveis no nosso país e empresários. Servidores públicos, em alguns momentos. É um contrassenso, a gente olhar um país onde você não possa prender após condenado, julgado em segunda instância e tem muitas pessoas que estão presas sem ter nenhuma condenação. Quem são essas pessoas? De qual classe social elas vêm? Então, nessas regras, elas refletem muito essa questão para quem funciona as leis. E é muito claro que isso não é de hoje, não adianta falar que é de hoje no Brasil. Isso vem, desde o início. A gente é uma sociedade que nasceu a partir de uma distribuição de poder político, econômico muito grande. E essas instituições se mantiveram. Então acho que está na hora de mudar. Eu acho que para o país ter mais justiça social, a gente precisa punir todos, principalmente as pessoas que têm mais condições, E para que o país, de fato, possa crescer, as regras têm que ser positivas. Eu acho que a economia institucional, que enfatiza muito esse ponto das regras, e se essas regras elas fomentam ou não investimento produtivo, em capital, em novas tecnologias, quem tem que ter o retorno são essas pessoas que investem, as pessoas que trabalham. Elas têm que ter o retorno do seu esforço, do risco que elas tomam, e não as pessoas que fazem parte de certos grupos. Essa parte da economia que vem sendo muito enfatizada, ela justamente afirma a importância das regras no crescimento econômico. E nessas regras você precisa ter regras que são claras e que são iguais para todas as pessoas. Eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho. Esse é o caminho de justiça social e que também vai ajudar no crescimento econômico. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, deficientes visuais monocular também precisam de proteção da lei? Olá, já discutimos aqui antes que a deficiência visual, como um problema de saúde, precisa de uma proteção coletiva. Os indivíduos que ao nascer têm a visão baixa ou ao longo da vida adquirem uma doença que lhe restringe a visão, precisam de mecanismos do Estado para conseguirem ter os mesmos direitos de qualquer indivíduo. Acesso à educação, mobilidade, um trabalho que lhes dê independência financeira e o próprio sustento e as condições de vida que são garantidas a todos. Acabou de ser aprovado no Senado um projeto de lei que já vinha sendo discutido há vários anos, que iguala os indivíduos com a visão monocular, ou seja, um dos olhos não funciona ou não vê, acaba vendo muito precariamente, a questão aos direitos dos indivíduos que são cegos dos dois olhos. É muito difícil negar direitos a indivíduos que têm algum tipo de problema, mas as repercussões dessa extensão de direito podem fazer com que, de fato, ao igualar indivíduos que têm condições diferentes, que deslocamos os indivíduos que não estavam bem entre o grupo das pessoas que viam com os dois olhos, mas acabem sendo um subgrupo privilegiado dentro das pessoas que têm, sim, deficiência. Isso porque essa lei pode facilitar alguns acessos que tornaria o grupo dos deficientes visuais muito maior e aí criar uma desigualdade, acesso a bancos escolares especiais, programas de saúde e cotas de emprego, numa competição desigual entre os indivíduos que ainda têm um olho funcionando bem e os indivíduos que são bilateralmente ou são, portanto, realmente cegos. Na prática, é viável um projeto desse? Não abre um leque para que indivíduos com outras deficiências parciais também reivindiquem os mesmos direitos? Ao argumentar a favor do projeto de lei, que agora então segue para a Câmara, os senadores enfatizaram as limitações que a perda da função de um dos olhos pode causar para o indivíduo. De fato, uma série de limitações, como estatura, não ser destro na escrita e outras limitações, podem fazer com que o indivíduo seja direcionado a uma determinada atividade ou outra. O perigo de uma abrangência dessa, e nota-se pela reportagem que o projeto teve amplo espectro de aprovação entre senadores experientes, senadores de diferentes partidos, é que, na verdade, ao criar ou estender um direito no papel, não foram consideradas as dificuldades de implementá-lo na prática. Observamos isso na área da saúde, com as questões da judicialização de medicamentos, por exemplo, onde novas contas são incorporadas a um orçamento praticamente já impossível de ser realizado, quebrando inclusive o direito à equidade, que seria o tratamento igual a todos e, primeiro, aos que já estão na fila há mais tempo. Algumas pessoas utilizando de mecanismo de judicialização a fim de obter medicamentos mais modernos, acabam criando esse duplo prejuízo que o Estado muitas vezes não dá conta de reparar, tornando os indivíduos que têm um acesso social mais limitado à saúde menos servidos por ela. Dessa forma, entendemos que limitar direitos ou negar direitos numa discussão teórica soa bastante antipático, mas que o aprofundamento e o detalhamento dessa lei, que iguala os indivíduos com visão apenas de um dos olhos aos cegos, nos vários mecanismos de proteção social, deve ser estudado em detalhes, a fim de que isso não se torne uma restrição de acesso aos cegos bilaterais e que isso não se propague aos surdos bilaterais, aos indivíduos com problemas mais graves de mobilidade, uma vez que, por similaridade e já outras decisões judiciais, eles também poderiam solicitar que o seu direito fosse garantido na lei e, de novo, aumentar o desequilíbrio que acontece com os indivíduos com graves limitações sensoriais e motoras. Muito obrigado.
Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Recentemente, um cientista russo afirmou ter iniciado a edição de genes de óvulos humanos para evitar surdez. Esse é mais um episódio polêmico envolvendo o uso de CRISPR em humanos. Maiana Zatz explica com mais detalhes na coluna de hoje. Vocês se lembram do repúdio internacional quando o chinês He Jiankui declarou que ele havia editado pela técnica de CRISPR o gene CCR5 associado à resistência ao HIV em 2 embriões que foram implantados em útero e que resultaram em 2 gêmeas. O chinês foi duramente criticado pela comunidade científica internacional e aparentemente foi expulso da universidade na China. Agora, um pesquisador russo iniciou um processo semelhante num outro gene, o gene GJB2, que está associado à surdez. Então, estima-se que a incidência de pessoas com perda auditiva devido a mutações nesse gene seja de aproximadamente 14 em cada 100 mil indivíduos. E a herança é autossômica recessiva, isto é, se um bebê receber 2 cópias do gene com mutação, uma do pai e outra da mãe, ele terá déficit auditivo. Só que o experimento divulgado pelo biólogo russo Denis Rebrikov difere da experiência do pesquisador chinês em vários aspectos. E quais são as diferenças? Em primeiro lugar, ele vai manipular esse gene em óvulos, não em embriões, que são doados por mulheres que não têm deficiência auditiva. A proposta dele é investigar se ele consegue manipular especificamente esses genes, mas ao invés de corrigir a mutação que causa surdez, ele vai criar a mutação que causa deficiência auditiva. E com essa estratégia ele quer entender melhor possíveis danos ou mutações patogênicas decorrentes da tecnologia de CRISPR, aquela usada pelo chinês que editou o gene CCR5 nas irmãs gêmeas. Além disso, diferentemente do pesquisador chinês, ele não está fazendo essa pesquisa em segredo. Ele anunciou para o mundo que quer fazer esse experimento. Mesmo assim, o Ministério da Saúde russo declarou que a pesquisa não é ética porque ainda há muitas dúvidas a serem respondidas e não se sabe quais serão os efeitos a longo prazo resultantes da edição gênica pela tecnologia de CRISPR. E essa declaração me chamou a atenção, porque o propósito da pesquisa não é justamente a de tentar responder às dúvidas e de poder oferecer no futuro essa tecnologia com segurança. É importante lembrar que hoje, se um casal com alto risco genético devia ter um bebê com uma doença genética presente na família, o que se pode oferecer é a seleção de embriões sem mutação. Isto é, o casal pode se submeter a uma fertilização in vitro e quando o embrião tem cerca de 5 dias, retiram-se 2 ou 3 células para verificar se o embrião herdou ou não a mutação. E os embriões sem mutação são implantados e aqueles com mutação são descartados ou doados para pesquisas. Mas, ao invés de descartar, não seria muito melhor corrigir a mutação? Não só naquele embrião, mas também nas gerações futuras nascidas a partir daquele embrião. Mas será que estamos prontos para isso? Resposta: não. Enquanto não tivermos segurança, não poderemos oferecer essa tecnologia para casais em risco. Mas, por outro lado, se não fizermos pesquisas em óvulos ou embriões que não serão implantados, não poderemos melhorar a tecnologia de modo a torná-la segura. Por isso, como eu já repeti várias vezes, eu defendo a pesquisa, desde que sejam embriões não implantados. Por outro lado, me chamou a atenção a escolha do gene GJB2 associado a déficit auditivo. Isso porque já foram relatados vários casos de casais onde ambos são surdos e que querem recorrer à fertilização assistida para selecionar só embriões com déficit auditivo para serem implantados. Eles descartam aqueles com audição normal. Segundo eles se comunicam melhor com seus filhos, afirmam que a surdez é uma linguagem a ser preservada e que seus filhos têm direito ao silêncio.
A minha questão é ético impor isso a um filho? E mais ainda, será que eles gostariam de editar o gene GJB2 de modo que todos os embriões tenham deficiência auditiva, ao invés de descartar aqueles com audição normal? A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.